Olá, tudo bem com vocês? A Casa Legislativa Brasileira, também conhecida como Congresso Nacional. E ela é chamada assim porque é composta por duas casas. A Câmara dos Deputados, com 513 parlamentares, e o Senado Federal, com 81 integrantes. E essa casa, qual que é a função dela? Criar leis. Leis essa que contemplem todas as pessoas, que garanta direitos a todos, sem olhar o credo, o sexo, a raça. Não importa. A função dessa casa é respeitar a pluralidade, as diferenças. Mas me parece que boa parte dessas duas casas hoje, elas estão agindo com antidemocracia. Porque a Câmara dos Deputados está tentando aprovar um projeto, que é o PL da anistia, para golpistas do 8 de janeiro. E o Senado Federal tentando fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. Essas casas que deveriam estar trabalhando para o povo, deveriam estar trabalhando em nosso favor, políticos eleitos pelo povo, para trabalhar para o povo, pelo interesse do povo. Essas casas hoje trabalham para tentar anistiar golpistas. Mas é bom que fique claro aqui que a intenção dessa gente, todos os caminhos de tudo que eles estão tramando levam a Jair Messias Bolsonaro. Porque o que eles estão tentando aqui é livrar a cara do Bolsonaro. Porque, gente, não se pode falar de anistia, de perdão, quando você está falando de alguém que na eleição de 22 tentou um golpe de Estado. Não pode. Ele quis derrubar do poder um presidente democraticamente eleito nas urnas. Ele quis tomar o poder à força, usando as forças armadas para tentar não sair do poder. Eles quebraram as sedes dos três poderes em Brasília. Eles fizeram arruaça. Eles bloquearam estradas. E é para esse cara que a Casa Legislativa Brasileira está trabalhando para tentar anistiá-lo, para que ele participe da eleição de 26. E esse projeto está sendo costurado pela CCJ. Então, é importante se dizer aqui que esse projeto é inconstitucional. Mas veja, olha o tempo que se perde com debate, com investimento, com dinheiro, que tantas outras coisas poderiam estar sendo costuradas com leis, tantas coisas que precisam ser aprovadas para que melhore a nossa vida, a vida em sociedade, e se perde tempo para dar perdão a alguém que está destruindo a democracia brasileira. Porque a outra casa, que é o Senado, estão falando, claro, não é todo mundo, mas uma boa parte dela, a outra casa está falando do impeachment de Alexandre de Moraes. Mas veja, por que o impeachment de Alexandre de Moraes? Porque Alexandre de Moraes é exatamente o juiz ou o integrante de um dos poderes, que é o poder judiciário, que não deixou que esse golpe, inclusive nas urnas, fosse dado. Então, eles querem a todo custo tirar Alexandre de Moraes do caminho. Ou seja, começar de novo. Você tira Alexandre de Moraes do caminho
e você devolve a Bolsonaro os direitos políticos para que ele possa concorrer na eleição de 2026. Primeiro, que isso é completamente inconstitucional, porque Bolsonaro foi julgado por um tribunal e esse tribunal não vai voltar atrás na sua decisão. Ele foi condenado por abuso de poder político quando ele se reuniu com embaixadores para atacar o processo eleitoral, que já tinha como objetivo não permitir a eleição e que o presidente democraticamente eleito assumisse o poder. Então, esse projeto de lei, esse PL, isso é vergonhoso, indecoroso e imoral. Isso é um tapa na cara da sociedade. E quando eles dizem que querem anistiar os presos lá do 8 de janeiro, que muitos deles já foram julgados e condenados, tudo isso é para ter a desculpa perfeita, porque tudo leva a Bolsonaro. Eles não estão preocupados com essas pessoas. Aliás, o bolsonarismo não está preocupado com essas pessoas, nem Bolsonaro. É que essas pessoas serão usadas para dizer, então, a gente anistia essas pessoas e, consequentemente, Bolsonaro seria beneficiado também com esse projeto de lei. E isso movimenta as redes bolsonaristas. Aqueles que gostam do Bolsonaro, que admiram o Bolsonaro, que estão aí achando que isso é possível. E deixa eu dizer, quando isso chegar no STF, será barrado. Essa patuscada não vai passar. Porque isso é inconstitucional. E a função do poder judiciário brasileiro é julgar exatamente se é ou se não é inconstitucional. E esse projeto é. Não vai passar? Não, não vai passar. E além de não passar esse projeto, esse PL, não existe nenhuma possibilidade de Bolsonaro disputar as eleições de 26. Não existe. Mas eles ficam aí perdendo tempo, gastando o nosso dinheiro. Projetos que poderiam ser aprovados estão parados, porque eles querem dar prioridade para esse golpista. E interessante que essa gente, eles bateram muito nas urnas eletrônicas, no processo eleitoral. Mas você reparou que fizeram isso porque Bolsonaro perdeu. Vamos fazer um paralelo? As eleições que ocorreram agora, as eleições municipais, você viu que não dá para negar que eles tiveram uma votação muito mais expressiva do que os partidos de esquerda. É interessante. Você viu alguém reclamar? Você viu Bolsonaro dizer alguma coisa? Você viu as pessoas da turma dele dizerem alguma coisa? Interessante que só as eleições de 22 foram suspeitas, porque eles perderam. Agora que eles tiveram a vantagem, você não ouve ninguém dizendo nada. Então isso só mostra que essa gente está empenhada em destruir a democracia brasileira, é em destruir os poderes da República, é desestabilizar o nosso país, tentando colocar de volta no jogo político alguém que tentou um golpe de Estado, alguém que tem sede de poder e que seria capaz, e é capaz, de qualquer coisa pelo poder. Não se engane. A nossa casa legislativa, que deveria estar trabalhando em favor do povo, está trabalhando contra o povo, contra a democracia, contra os poderes, contra o país. É uma coisa vergonhosa. Mas eu quero terminar dizendo, vocês não vão conseguir. Porque isso que vocês estão querendo é inconstitucional.
Isso fere. Isso não fere só a letra da lei. Isso nos fere moralmente. É vergonhoso. Você sabe o que essas pessoas deveriam estar fazendo? Fortalecendo as instituições para que Bolsonaro fosse severamente punido pelo seu crime. É isso que ele deveria estar fazendo. E não tentando achar meio de livrar a cara dele. Esse país vai voltar aos trilhos. E não quando o país conceder anistia para golpista, mas quando o país punir os golpistas. Porque é só você não punir, a impunidade é o caminho para a próxima ação. Se coloca Bolsonaro, se perdoa, se dá anistia para essa gente, que é inconstitucional. Você não dá anistia para quem tentou golpe de Estado. Mas eles tentam de novo. Então qual que é o nosso dever aqui? Como justiça brasileira? Punir. E tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal deveriam estar unidos com o Poder Judiciário. E eles deveriam estar apressando o processo, que está moroso, está lento. Que interessante que quando fui para prender o Lula, eles agiram rapidamente, mas com o Bolsonaro é lento. Ele continua por aí, livre, leve, solto. O que o país deveria estar fazendo era apressando a punição a essa gente. Para que coisas como essa não volte a se repetir no nosso país. Não. Além de a justiça estar morosa, lenta, e ainda não puniu esse golpista mor, depois de, sei lá, daqui a pouco vai fazer 2 anos. Puniu os bobões, mas ele não foi punido. Estão falando de projeto para perdoar, para dar a esse cara direito político. Que vergonha. Que vergonha de você ter parte do Congresso Nacional que age com essas pautas. Anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. Olha o absurdo. Quando foi Alexandre de Moraes que nos garantiu democracia no Brasil. Não dá. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere ser membro, tá bom? Muito obrigado.